The Homer, Marge e Bart têm encantado o público em Os Simpsons desde sua estreia em 1989. Então, Flanders, o que você acha da casa que o amor construiu? Este programa faz mais do que entreter, serve como uma janela profética para o futuro, prevendo com precisão eventos desde a presidência de Donald Trump até a invenção dos smartwatches. Ei, Homer, seu corpo robótico finalmente chegou! Desde a criação de um tradutor de bebês até a perspectiva ominosa da Terceira Guerra Mundial, é hora de explorar suas visões proféticas para este ano. Junte-se a nós enquanto desvendamos as 15 principais previsões feitas por Os Simpsons para 2024. Número 15. A ambição presidencial de Trump em 2024. Os Simpsons, mais uma vez, surpreenderam o mundo com sua visão profética sobre a política americana, desta vez focando em uma das figuras mais controversas, Donald Trump. Conhecido por abordar a política com um toque cômico, o programa teve um episódio específico que agora está chamando a atenção devido à sua previsão incomum relacionada à ambição política de Trump. Em 2015, muito antes do primeiro mandato presidencial de Donald Trump, os Simpsons exibiram um episódio intitulado Bart to the Future. Em uma sequência surreal, Homer Simpson flutua por um cartaz que proclama Trump 2024 sobre uma paisagem bizarramente moldada como a cabeça de Donald Trump. Isso foi uma clara, embora humorística, referência a uma potencial campanha política futura de Trump, algo que parecia especial na época. Avançando para 15 de novembro de 2022, Donald Trump, já tendo servido como presidente e passado por um controverso impeachment, declarou sua candidatura para a eleição presidencial de 2024. Seu anúncio, com o objetivo de tornar a América grande e gloriosa novamente, ecoou o cenário exato previsto pelos Simpsons. A cena em que Homer passa pelo cartaz Trump 2024, considerada antes apenas uma piada do programa, ganhou um novo significado. Número 14. A morte de George Clooney. Você não vai acreditar no que os Simpsons acabaram de prever para 2024. Os Simpsons frequentemente aventuram-se no reino do humor negro e das previsões assustadoras, e um dos seus episódios mais arrepiante é Treehouse of Horror 17. Neste especial de Halloween, o programa apresenta um segmento onde o veterano ator de Hollywood George Clooney encontra um fim prematuro afundando em areia movediça bem na calçada da fama de Hollywood. Embora essa cena seja feita para provocar risadas, a inclusão de um fim tão bizarro e trágico para um ator amado gerou discussões entre os fãs, especialmente considerando o histórico de previsões do programa. No mesmo episódio, outras figuras famosas, como o rockstar Prince e o ex-astronauta da NASA, Neil Armstrong, são mencionados humoristicamente. Curiosamente, ambos faleceram desde então sob circunstâncias que chamaram a atenção do público. Embora a ideia de areia movediça no meio de Los Angeles urbana seja improvável e alinhada com o clássico trope de desenho animado usado para alívio cômico, os Simpsons têm uma reputação de transformar o improvável em realidade. Os criadores do programa frequentemente incorporam cenários extravagantes que, embora humorísticos, ocasionalmente refletem ou preveem eventos futuros, fazendo os espectadores questionarem a linha entre a sátira e a possível realidade. Até agora, George Clooney permanece bem e ativo, e os fãs, tanto do ator quanto dos Simpsons, esperam que essa previsão particular permaneça puramente ficcional. Número 13. Colapso econômico. Os Simpsons têm um talento para fazer uma confusão assustadoramente precisa, e uma das suas variações mais ominosas envolve um colapso econômico durante o que antes era uma presidência fictícia de Donald Trump. No episódio intitulado Bart to the Future, listado há mais de 2 décadas, líderes mundiais se reuniram para abordar uma crise econômica global iminente. Este cenário, ambientado durante a presidência de Trump, prenunciava sua verdadeira ascensão política muito antes de ele pisar na Casa Branca. Agora, enquanto navegamos para 2024, os ecos deste episódio estão se tornando cada vez mais relevantes, com especulações sobre uma potencial candidatura de Trump e seu retorno à política. As nuances econômicas deste episódio parecem não ser apenas coincidentes, mas talvez proféticas. Nos últimos anos, uma economia global tem enfrentado tempos turbulentos desde o início da década.
A inflação tem subido constantemente, afetando tanto os Estados Unidos quanto as economias mundiais. Os economistas observaram que o crescimento econômico dos Estados Unidos tem permanecido abaixo dos níveis pré-pandemia pelo terceiro ano consecutivo. Internacionalmente, os convites no comércio levaram à discussão entre países sobre a necessidade de abordagens colaborativas para a estabilidade econômica. O Comitê de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas, o UNCTAD, prevê que o crescimento econômico global desacelerará ainda mais para 2,6%. Este par de taxas está apenas acima do limite de recessão de 2,5%, marcando o terceiro ano consecutivo em que a inflação global está perigosamente próxima de desencadear uma recessão. Para colocar isso em perspectiva, a taxa de crescimento médio foi de 3,12% entre 2015 e 2019. No entanto, a inflação é apenas a ponta do iceberg. Segundo um relatório divulgado pela ANED, antes de 2024, foca apenas na inflação, ignorando a ampla gama de desafios enfrentados pela economia global. Outras questões urgentes, que o relatório não especifica, mas que incluem entrega ambiental, aumento dos custos de energia e instabilidade geopolítica, também estão restritas ao tecido econômico mundial. Número 12. Tradutor de bebês. Em um episódio de Os Simpsons, de 1992, vimos Herbie Powell, meio-irmão de Homer, revelar um dispositivo futurístico, um tradutor de bebês que converte os choros dos bebês em fala inteligível. Esta ideia, apresentada no episódio intitulado Brother, Can You Spare Two Dimes?, pode ter parecido pura ficção. No entanto, em uma interessante reviravolta da vida imitando a arte, este dispositivo fictício encontrou seu caminho para a realidade. Na Consumer Electronics Show em Las Vegas, um anúncio revolucionário foi feito por uma empresa suíça de tecnologia de saúde chamada X-Rim. Eles introduziram um monitor de bebê revolucionário, alimentado por IA, capaz de traduzir os choros do bebê em uma linguagem compreensível. Este dispositivo não apenas decifra os choros, mas também fornece informações sobre o que o bebê precisa, seja fome, sono ou necessidade de troca de fralda. Além disso, a tecnologia oferece potencial para a detecção precoce de problemas de desenvolvimento em bebês, como o autismo. O que torna essa tecnologia fascinante é como ela espelha a invenção de Herbie Powell. Assim como o dispositivo de Herbie, o monitor de bebê da X-Rim analisa o tom, a frequência e a urgência do choro do bebê para determinar suas necessidades. Esta inovação é um avanço significativo na tecnologia de cuidados infantis, oferecendo aos novos pais uma visão muito necessária sobre o bem-estar de seus bebês. O conceito de um tradutor de bebês, outrora considerado impossível e confinado ao reino da comédia animada, agora é mais do que uma ideia nova. É uma realidade que pode mudar a paternidade para sempre. À medida que 2024 avança, espera-se que esta tecnologia não apenas se torne mais sofisticada, mas também mais acessível aos pais em todo o mundo. Este desenvolvimento nos leva a ponderar: os Simpsons previram esta tecnologia ou a inspiraram? Com muitas tecnologias de programas como Star Trek agora fazendo parte de nossas vidas cotidianas, a linha entre ficção científica e realidade científica continua a se desfazer. Número 11. Primeira Guerra Mundial. Os Simpsons, mais uma vez, tocaram em um tópico arrepiante em um episódio de 1987 intitulado Primeira Guerra Mundial. Neste episódio, exibido no Tracy Ullman Show, em 22 de novembro, Homer Simpson incute um sentimento de pavor com pegadinhas repetidas sobre a Segunda Guerra Mundial, assustando sua família a ponto de fazê-los correr para um abrigo antiaéreo improvisado. Embora cômica, essa representação insinuava um medo global que persiste desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, especialmente com a proliferação de armas nucleares. Avançando para a década de 2020, a noção de uma guerra mundial não parecia tão distante. No início da década, tensões crescentes entre os Estados Unidos e o Irã desencadearam um mês de paranoia global sobre uma possível terceira guerra mundial. Embora essas tensões tenham sido temporariamente resolvidas, o medo de um conflito global persiste. Eventos históricos, como a Guerra Fria, mostraram que, embora guerras em grande escala tenham sido evitadas, a ameaça nunca desapareceu completamente. Nos últimos anos, a política global permaneceu tensa, com a crise Rússia-Ucrânia e conflitos no Oriente Médio intensificando as preocupações. Notavelmente, o espião da CIA, Andrei Bunty, sugeriu que uma guerra mundial, começando em 2024, poderia ser mais provável do que anteriormente antecipado. À medida que nos encontramos em 2024, é evidente que a paz global continua elusiva.
Vários conflitos e guerras por procuração continuam a perturbar a estabilidade, levando muitos a se perguntar se estamos à beira de um grande conflito. O episódio dos Simpsons, outrora visto como mera sátira, agora ressoa com uma relevância perturbadora. Estamos mais próximos da Terceira Guerra Mundial do que nunca? Número 10. Hologramas interativos. No episódio intitulado Bart to the Future, os Simpsons imaginaram um mundo onde Lisa Simpson, como presidente, usou correio holográfico 3D para se comunicar. Isso foi um salto na época, considerando que o primeiro uso público significativo de tecnologia holográfica para entretenimento foi em 2012, quando Tupac Shakur foi apresentado como um holograma no Coachella Music Festival. Avançando para 2024, vemos que os hologramas evoluíram além de apenas ressuscitar performances de artistas falecidos como Tupac e Michael Jackson. Hoje, os hologramas interativos não estão mais confinados a palcos e eventos especiais. Tecnologias como o DreamWalk HD3 estão trazendo interações holográficas para usos mais pessoais e cotidianos. Estas vitrines holográficas de 3 lados podem projetar imagens 3D que parecem flutuar no ar, exibindo desde um novo produto até um amigo distante ensinando movimentos de dança de outro lado do mundo. Atualmente, essa tecnologia está disponível em cerca de 500 lojas Best Buy em todo o país, mas o potencial de expansão é vasto. Imagine as possibilidades. Assistir a uma palestra de um professor que está a milhares de quilômetros de distância, receber uma visita holográfica de um membro da família que vive no exterior ou até mesmo artistas realizando shows em várias cidades simultaneamente sem sair de casa. Como precederam os Simpsons, até 2024, os hologramas podem se tornar tão comuns quanto os smartphones, transformando a forma como interagimos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. A progressão de Tupac no Coachella para ferramentas de comunicação diária mostra rapidamente que essa tecnologia está sendo integrada em nossas vidas. Então, poderia ser o ano em que veremos uma mudança significativa na acessibilidade e usabilidade da tecnologia holográfica? Se os Simpsons nos ensinaram alguma coisa, é para ficarmos de olho nessas especificidades fictícias. Elas frequentemente têm uma maneira de se tornar realidade. À medida que continuamos a inovar e imaginar novos usos para a tecnologia holográfica, uma coisa é clara: a revolução dos hologramas está apenas começando e promete remodelar nossos mundos digitais e físicos de maneiras inimagináveis. Número 10. Hologramas interativos. Numa época em que os Simpsons previram numerosos eventos futuros, sua visão sobre desenvolvimentos políticos é particularmente impressionante. No episódio intitulado Bart to the Future, o programa apresenta Lisa Simpson como a primeira presidente mulher dos Estados Unidos, assumindo a carga após um mandato financeiramente desastroso de um presidente fictício, Donald Trump. Ela enfrentou a tarefa monumental de implementar um aumento de impostos para corrigir a turbulência econômica do país. Embora os Estados Unidos ainda não tenham eleito uma presidente mulher, Kamala Harris traçou barreiras significativas como a primeira vice-presidente negra. Sua eleição histórica é um marco na política dos Estados Unidos, ecoando os avanços retratados em Os Simpsons. À medida que navegamos até 2024, permanece a pergunta: a América está pronta para uma presidente mulher? O cenário político, há muito dominado por homens, mostra sinais de mudança transformadora, com mais mulheres assumindo papéis fundamentais. A vice-presidência de Kamala Harris não apenas desafia os limites tradicionais, mas também estabelece um precedente para futuras lideranças femininas nos mais altos escalões do governo. Com as eleições de 2024 no horizonte, a antecipação em torno dos possíveis candidatos e a possibilidade de uma primeira mulher continuar a crescer. Número 8. Tomada da IA. Em um episódio de 2012, intitulado Them Robot, vemos o local de trabalho de Homer Simpson, a usina nuclear, passando por uma transformação radical. A planta demite todos os seus funcionários humanos, atualizando-os por robôs. Isso não é mais apenas ficção. Em 2024, a IA fez avanços significativos em vários setores, desde o automotivo até o financeiro, afetando empregos em toda parte. Elon Musk, entre outros especialistas, expressou preocupações sobre o impacto da IA no emprego, alertando sobre o potencial de perdas generalizadas de empregos. Isso ecoa o cenário retratado em Os Simpsons, onde mesmo após os humanos treinarem os robôs, eles são substituídos. Hoje, vemos robôs acompanhados como garçons no Japão, carros independentes navegando pelas ruas da cidade e desenvolvimentos de IA ameaçando funções no mercado de ações, desenvolvimento web, design gráfico e contabilidade. Mas os Simpsons não pararam apenas em prever a integração da IA na força de trabalho. O show também sugeriu uma virada mais sinistra, a IA saindo do controle.
Isso foi ecoado na vida real, quando um vazamento revelou que uma IA do Google alcançou autodeterminação, um marco significativo no desenvolvimento de IA que levanta questões sobre controle e autonomia. O episódio 17 da 23ª temporada do show explora ainda mais esse tema. Homer perde seu emprego para robôs, uma narrativa que ressoa mais do que nunca à medida que testemunhamos a automação de empregos anteriormente considerados seguros. Isso levanta questões profundas. Este é o fim do trabalho humano como o namoro? Estamos preparados para as implicações de tal mudança robótica? Número 7. Controle mental, induzido pela música. Outro exemplo onde os Simpsons cativaram o público não apenas com humor, mas com sua habilidade estranha de prever o futuro, é encontrado no 14º episódio da 12ª temporada. Este episódio envolve uma boy band aparentemente inocente chamada Party Posse. À primeira vista, é apenas uma história sobre Bart, Nelson, Milhouse e Ralph se tornando estrelas da música, mas à medida que a trama se revela, uma narrativa muito mais sombria emerge. Controle mental através da música. Em sua música de sucesso, Dropped the Bomb, uma frase peculiar, Ivan et Nioj, é destacada no refrão. Quando tocada ao contrário, revela a mensagem subliminar Join the Navy, junte-se à Marinha. Este episódio ilustra de maneira inteligente como a música pode carregar mensagens ocultas, influenciando o subconsciente do ouvinte. É revelado que o diretor musical é um tenente da Marinha usando uma boy band como uma ferramenta de recrutamento, uma tática que ecoa práticas do mundo real. Historicamente, o entretenimento tem sido usado como uma forma de propaganda, especialmente durante conflitos atuais, como a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos aproveitaram o poder do cinema, uma das ferramentas de propaganda mais potentes da época, de acordo com o Escritório de Serviços Estratégicos, agora conhecido como CIA. Avançando para 2024, e embora não exista uma boy band militar de lavagem cerebral, o uso da música para empurrar propaganda continua predominante. As músicas de hoje frequentemente contêm letras repetitivas e melodias hipnotizantes, levantando questões sobre seu potencial para manipulação sutil. Teóricos da conspiração, há muitas especulações sobre programas como o MK-Ultra, os verdadeiros experimentos de controle mental da CIA durante as décadas de 1950 e 60, apontando que táticas semelhantes ainda podem estar no jogo. Eles argumentaram que a música e a arte continuam a ser ferramentas para moldar a opinião pública e a influência nas normas sociais, desde a moda até ideologias baseadas em gênero e sexualidade. Número 6. Buraco Negro. Os buracos negros há muito fascinam a humanidade, e nem mesmo os Simpsons puderam resistir a explorar esse cósmico. No episódio Treehouse of Horror 2013, que foi ao ar em 24 de março de 2013, Lisa Simpson criou acidentalmente um buraco negro durante um experimento. Esta não é apenas uma história qualquer, é uma jornada para um mundo onde Springfield enfrenta a obliteração por uma força misteriosa capaz de engolir toda a cidade. O episódio mostra Lisa tentando conter o desastre, mas seus esforços são inúteis, pois tudo ao seu redor é sugado pelo buraco negro. Essa representação toca nossos medos e curiosidades mais profundas sobre uma das características mais enigmáticas do universo. Apesar do cenário fictício, o episódio levanta questões reais sobre a natureza e a ameaça dos buracos negros. Enquanto os Simpsons apresentam uma ameaça dramatizada e imediata de um buraco negro, a ciência real nos tranquiliza sobre nossa segurança. Segundo astrônomos, o buraco negro mais próximo da Terra está localizado a impressionantes 1.560 anos-luz de distância. Essa distância torna impossível para um buraco negro representa qualquer ameaça imediata ao nosso planeta. Assim, embora o encontro de Springfield com um buraco negro seja uma narrativa emocionante, permanece firmemente no reino da ficção. No entanto, nossa busca por conhecimento sobre esses gigantes cósmicos continua. Em 1º de janeiro de 2024, a Índia marcou um marco significativo na exploração espacial ao lançar seu primeiro satélite polarímetro de raios-x, chamado ExoSat. Este satélite é dedicado ao estudo dos buracos negros, fornecido aos cientistas para aprofundar a compreensão de suas propriedades e comportamentos. Enquanto o episódio dos Simpsons sobre o buraco negro captura nossa imaginação e joga com nossos medos, a ciência do mundo real continua a avançar nosso entendimento com segurança à distância. O lançamento do ExoSat é um salto em direção à desmistificação dos buracos negros e ao enriquecimento do nosso conhecimento, em vez de confirmar
nossos medos. Número 5. Colonização de Marte. Os Simpsons têm um talento para prever o futuro com uma precisão surpreendente, e sua visão sobre a colonização de Marte não é exceção. No episódio 6 da 27ª temporada, vemos Lisa Simpson descobrindo que o governo está buscando voluntários para uma missão a Marte. Entusiasmada, ela e toda a sua família se inscrevem, levando uma série de trapalhadas clássicas no estilo dos Simpsons. Embora sua tentativa inicial de deixar a Terra falhe, o episódio termina com um salto para o ano 2051, mostrando Marge e Lisa vivendo com sucesso em Marte. Essa trama pode parecer humor e fantasia típica dos Simpsons, mas ressoa de perto com as ambições reais atuais, particularmente as de Elon Musk. Musk, o visionário por trás da SpaceX, não apenas popularizou a ideia da colonização de Marte, mas também trabalhou para torná-la uma realidade. Seu plano, detalhado ao longo de muitos anos, envolve estabelecer uma colônia humana sustentável no planeta vermelho. A estranha semelhança entre o episódio dos Simpsons e a visão bem documentada de Musk levanta suspeitas. O episódio foi ao ar anos antes de Musk anunciar seus planos detalhados para Marte, mas captura a essência do que a SpaceX pretende alcançar, incluindo o cronograma projetado para as missões iniciais, que se alinha de formas suspeitas com os dados-alvo de Musk. Dada essa previsão impressionante, pode-se questionar: é apenas uma coincidência ou os roteiristas do show tinham uma visão especulativa do futuro? O conceito de colonização de Marte, outrora considerado um sonho científico distante, transformou-se em um objetivo tangível em nossa vida, graças em grande parte aos avanços tecnológicos e à ambição determinada de figuras como Musk. Em 2024, uma discussão sobre viagens interplanetárias não é apenas teórica, mas é acompanhada por missões específicas reais e logísticas específicas. Número 4. Clonagem humana. Os Simpsons há muito servem como um espelho para os medos e aspirações da sociedade, particularmente com seu episódio intitulado Send in the Clones. Neste segmento, Homer Simpson adquire uma rede que clona qualquer um que deite nela, levando a um surto de caos quando vários Homers tomam conta de Springfield. Esta abordagem humorística reflete ansiedades profundas sobre as implicações da tecnologia de clonagem. Agora, em 2024, a ideia outrora fictícia da clonagem não parece tão distante. Lembremos a comoção significativa causada em 1996, com a clonagem da ovelha Dolly, o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula somática adulta. Dolly foi criada inserindo um núcleo de uma célula adulta em um óvulo esvaziado, um método revolucionário na época. Esta descoberta gerou uma conversa global sobre as dimensões éticas e as futuras possibilidades da clonagem. Hoje, os avanços não desaceleraram. Recentemente, uma equipe de cientistas chineses anunciou o nascimento bem-sucedido de um macaco clone, usando técnicas de clonagem refinadas. Este avanço sugere que a replicação de primatas, organismos geneticamente mais próximos dos humanos, está se tornando mais viável, o que gera especulações sobre o advento da clonagem humana. A clonagem humana, frequentemente retratada na cultura popular como um portal para a imortalidade ou um meio de ressuscitar entes queridos, carrega complexidades éticas e morais profundas. Esta tecnologia desafia nossa compreensão de identidade e individualidade e ultrapassa os limites da intervenção científica. Enquanto os Simpsons humoristicamente mostraram Homer lidando com seus clones imperfeitos, o episódio destacou de maneira inteligente os tumultos sociais e éticos que a clonagem no mundo real poderia provocar. Com avanços como a tecnologia de edição genética CRISPR, a ficção científica da clonagem está se aproximando cada vez mais do fato científico, permitindo a criação de organismos projetados sob medida. Agora, em 2024, a conversa mudou da viabilidade técnica da clonagem humana para uma questão mais urgente. Devemos prosseguir com ela? Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. A imagem retrata uma previsão marcante e um tanto assustadora de Os Simpsons, apresentando líderes da Arábia Saudita e de Israel com um fundo de foguetes no ano de 2024. Esta visualização nos leva a um futuro especulativo, onde as tensões no Oriente Médio aumentaram dramaticamente. Os Simpsons, conhecidos por seus insights proféticos sobre a política global, mais uma vez, preparam o cenário para um cenário hipotético que ressoa com as correntes geopolíticas atuais. A representação não é apenas uma ilustração artística, serve como um comentário sobre a natureza volátil das relações internacionais em uma região conhecida
por sua complexa dinâmica política. Ao olharmos para esta imagem, é essencial refletir sobre as implicações de tais previsões, como elas espelham futuros possíveis e o poder da mídia de influenciar a percepção pública e o diálogo. O que você acha que os Simpsons estão sugerindo com esta representação? É simplesmente uma alfinetada satírica nas manobras diplomáticas em andamento? Ou poderia ser uma alusão sutil a possíveis conflitos futuros? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Número 3. Comida em realidade virtual. No campo da realidade virtual, um episódio de 1998 de Os Simpsons, intitulado Friends and Family, levou os espectadores a um futuro que parecia fantasioso. Neste episódio, Homer e Marge Simpson são vistos desfrutando de calda quente virtual através de headsets de realidade virtual, a convite do Sr. Burns. Naquela época, a realidade virtual era mais uma fantasia de ficção científica, tornando este cenário não apenas inovador, mas também comicamente absurdo. Avançando para hoje, a realidade virtual transcendeu os jogos e a arte e está se aventurando no mundo culinário. O Aerobanquets RMX está na vanguarda desta revolução, combinando a tradicional culinária francesa com tecnologia avançada de realidade virtual. Esta experiência gastronômica única não se trata apenas de comer, mas de imergir os comensais em um mundo digital onde cada mordida é projetada para aprimorar sua percepção sensorial. A tecnologia por trás do Aerobanquets RMX, que está em desenvolvimento desde 2020, visa revolucionar nossa experiência de jantar ao modificar como percebemos os sabores. Esta tecnologia ainda está em seus estágios iniciais, mas promete transformar as indústrias alimentícia e de hospitalidade. Imagine um futuro onde você pode usar um headset de realidade virtual e ser instantaneamente transportado para um cenário virtual, saboreando os ricos sabores da França sem sair de casa. O objetivo do Aerobanquets RMX é transformar completamente nossa relação com a comida, tornando cada refeição uma experiência sensorial abrangente. Mas o potencial desta tecnologia vai além do mero prazer gastronômico. O Aerobanquets RMX também poderia enfrentar desafios globais, como a escassez de alimentos, mudando nossas percepções sobre o que e como comemos. A visão outrora improvável dos Simpsons para uma experiência culinária em realidade virtual está se aproximando da realidade. Até o final de 2024, podemos ver o jantar virtual se tornando uma experiência comum, com a fronteira entre o real e o virtual se desvanecendo, revelando uma nova fronteira em como interagimos e desfrutamos da comida. Número 2. Carros voadores do futuro. Na 16ª temporada, episódio 15, intitulado Future Drama, vemos um vislumbre do futuro onde Homer e Bart Simpson cruzam os céus em seu carro voador, exibindo um nível de inovação que parecia planejado na época. Os carros voadores foram um elemento básico de ficção científica por décadas, mas os Simpsons trouxeram esse conceito para a cultura popular com um toque único. Em 2024, o conceito de veículos que desafiam a gravidade não é mais apenas uma fantasia. A Samsung Sky, uma empresa baseada no Oregon, fez avanços inovadores para tornar essa tecnologia uma realidade. Após 14 anos de desenvolvimento meticuloso, eles estão prontos para iniciar as entregas do Switchblade, um veículo que é parte carro, parte aeronave. O Switchblade representa um passo revolucionário no transporte. Ele foi projetado para viagens nas estradas e, com o apertar de um botão, se transformar em uma aeronave, permitindo aos motoristas, ou, deveríamos dizer pilotos, escapar dos confinamentos das viagens terrestres e dos engarrafamentos. Esta inovação levanta questões práticas sobre a integração desses veículos na vida cotidiana. Por exemplo, os proprietários do Switchblade precisarão de uma licença de piloto além de uma carteira de motorista? Por mais empolgante que seja esse desenvolvimento, é essencial considerar as implicações mais amplas. Como o controle de tráfego gerenciará esses novos veículos? E quanto às regulamentações de segurança e aos impactos ambientais das viagens aéreas generalizadas? Estas não são apenas questões logísticas, mas também éticas, à medida que avançamos para uma nova era do transporte. Número 1. Apocalipse zumbi. Os Simpsons abordaram o tema do apocalipse zumbi muito antes de se tornar um fascínio mainstream em programas como The Walking Dead. No episódio 4 da 21ª temporada, que foi ao ar em 18 de outubro de 2009, os Simpsons trouxeram o conceito de um apocalipse zumbi para Springfield. A cidade é invadida por criaturas mortas-vivas,
resultado de hambúrgueres contaminados do Krusty Burger. Este episódio, intitulado Don't Have a Cow, Mankind, satiriza as repercussões de nossas escolhas alimentares e o potencial para uma praga moderna decorrente delas. Embora o cenário de zumbis tomando conta de Springfield seja uma sátira hiperbólica, ele está enraizado em medos muito reais sobre epidemias virais e bioterrorismo. A pandemia de Covid-19 nos mostra os efeitos rápidos e devastadores que um vírus pode ter globalmente, destacando que as repercussões de experimentos científicos imprudentes não são tão improváveis quanto podem parecer. No mundo real, embora vírus zumbis não existam, uma pesquisa científica descobriu parasitas que manipulam o comportamento de seus hospedeiros, o que é inquietantemente próximo ao folclore zumbi. Embora a ideia de um apocalipse zumbi no estilo de Resident Evil permaneça no reino da ficção, as implicações de empreendimentos científicos sem controle trazem riscos inovadores. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.